Uma tempestade de granizo danificou a frente de um avião que tinha acabado de decolar do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O avião da TAM seguia para Natal quando entrou em uma área de turbulência. O granizo amassou parte da frente e o piloto teve que retornar e fazer um pouso de emergência. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os passageiros desembarcaram com segurança e seguiram viagem em outros voos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a perícia vai apontar de onde partiram os tiros que mataram Marinalva Oliveira esta madrugada na zona sul da capital. Marinalva estava em uma motocicleta com uma amiga e entrou no meio do tiroteio entre a polícia e assaltantes de caixa eletrônicos. A amiga de Marinalva ficou ferida, mas não corre risco de morrer. Os ladrões fugiram. Em São Paulo, os foliões descumpriram a determinação da prefeitura de encerrar os desfiles de bloco até às 10 da noite. A Vila Madalena, onde se concentra a maior parte da festa, ficou cheia até a madrugada. As ruas ficaram repletas de latas, copos e garrafas. Só no sábado, a equipe de limpeza tirou 64 toneladas de lixo. Alunos da rede estadual de São Paulo melhoraram o desempenho em língua portuguesa e matemática. É o que mostra o resultado da Saresp, prova que avalia os conhecimentos nos ensinos fundamental e médio. Mais de 1.300.000 alunos fizeram as provas em novembro. Grafite em patrimônio histórico gera polêmica em São Paulo. Arquitetos temem, inclusive, que a tinta usada na pintura dos arcos do Bexiga danifique a estrutura. Um dos principais corredores de São Paulo, da Avenida 23 de Maio, na Zona Sul, tem agora o maior painel de grafite da América Latina. Os desenhos estão embaixo de viadutos, muros e agora também nos centenários arcos do Bexiga, conhecidos como Arcos do Jânio. O resultado não agradou todo mundo. Era um patrimônio histórico, era bonito. Agora não, tirou toda a beleza da cidade. Ficou bonito, ficou legal. Considerado um dos cartões postais da cidade, o Muro de Arcos foi descoberto sem querer no fim da década de 80 pelo então prefeito Jânio Quadros. A construção só apareceu porque ele mandou derrubar um cortiço para criar um acesso à Avenida 23 de Maio. Estima-se que o muro tenha sido erguido por artesãos italianos cerca de 70 anos antes. A obra foi tombada em 2002. Ele estando à vista, você estuda, você pode ver. Mas se um indivíduo qualquer pega uma tinta plástica e passa em cima, acabou a documentação arquitetônica. A pintura com grafite foi autorizada pelo Compresp, órgão responsável pela proteção ao patrimônio, mas existe o risco de que a tinta usada provoque danos à estrutura dos arcos, como aconteceu com outro símbolo histórico da cidade. No início da década de 90, o Museu do Ipiranga foi pintado com uma tinta inadequada. Por isso, cerca de 30 anos depois, em 2013, ele precisou ser fechado para reformas e só reabrirá em 2022. Tem que ter conhecimento. Quem quiser fazer alguma coisa tem que estudar o que vai fazer. E obra de arte não se faz molecagem desse tipo. Tem que respeitar o caráter e a integridade. O uso de uma tinta inadequada impede a saída de umidade das paredes, provocando mofo e outros prejuízos. Mas, de acordo com a Prefeitura, o Compresp, Conselho do Patrimônio Histórico, autorizou os grafites nos vãos dos arcos por se tratar de uma pintura reversível. As áreas com tijolos aparentes não foram alteradas. Vila. Isso é inacreditável. O Brasil é um país fantástico. A idiotia chegou aqui, parece que é uma nuvem de idiotia que cai na cabeça dos administradores públicos. A referência inicial breve é o Museu de Ipiranga. O Museu de Ipiranga vai ficar fechado em 2013, já está fechado, até 2022, quando é o bicentenário da independência. 9 anos. O Museu Paulista é responsável da USP. É inacreditável, 9 anos fecharam o museu, só no Brasil. Mas deixando isso de lado, que é grave, falar do patrimônio histórico. Fernando Haddad é uma maravilha. Imagine você, telespectador, se ele fosse prefeito de Atenas. O que seria da Acrópole? Vamos grafitar. Afinal, que importância tem a Acrópole, não é, Haddad? Se ele fosse prefeito de Roma, o Coliseu, vamos grafitar, Haddad. Claro, você é grande, né? Se você fosse prefeito de Paris, Haddad, o que você faria com o Arco do Triunfo? Que importa o Napoleão? Vamos grafitar, Haddad. Grande Haddad. E se você fosse prefeito de Jerusalém? Você imagina... Se fosse mexer naquela região ali do Muro das Lamentações, que é uma região tranquila, ali, vamos grafitar, você criava uma guerra mundial, meu caro. Você não sabe de nada, né? E o pior, você autorizar. E esse Conselho de Patrimônio Histórico Municipal é de piada, Uma autorização, se é que existe,
Eu dou o benefício da dúvida. Isso é inacreditável, o que mostra o desprezo em relação ao patrimônio histórico. Se pegar 23 de maio, continua andando, tem um mural do Clóvis Graciano, do grande Clóvis Graciano, que está abandonado. A prefeitura não está nem aí com o patrimônio histórico. Aí. Olha, são duas coisas, né? Você tinha... Aliás, esses arcos ficaram escondidos por construções que foram autorizadas que escondiam, ficou atrás. Então, esses arcos não eram, na verdade, na época, entendidos como uma obra de arte. Era uma obra de sustentação da outra via que dava suporte à rua, que dava para o outro lado da Brigadeiros. Eu conheço bem aquela região, vivia por ali, fórum, meus escritórios, coisa toda, e fiquei muito surpreso com a derrubada daquelas casas, apareceram esses arcos maravilhosos, que iluminados, davam uma configuração maravilhosa. Não tenho nada contra o grafite, mas eu não gostaria que fossem grafitados. Olha, não gostaria nem que esse Cândido Portinari estivesse vivo, fizesse ali uma obra dele, um painel de Portinari. Não gostaria, porque os arcos por si são de uma beleza que todo mundo admira. Agora, claro, grafitar partes das cidades, como baixo de viadutos, essa coisa toda, traz uma exuberância. Aí eu acho sim. O grafite traz alegria, o grafite traz vivacidade, o grafite traz, enfim, cores. Cores, de maneira geral, são melhores que superfícies opacas, sem nenhuma cor. Para nós faz bem olhar para alguma coisa bem pintada, bem... E os nossos grafiteiros, diga de passagem, têm renome mundial. São conhecidos pela sua competência, pela sua arte, não é verdade? Ganham campeonatos aí, disputas internacionais. Então, o grafite no lugar certo, eu não colocaria no arco. O Tribunal Superior do Trabalho manteve a cassação da aposentadoria do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, conhecido como Lalau. Ele foi condenado por desviar cerca de 170 milhões de reais da construção do Fórum Trabalhista de São Paulo na década de 90. A defesa dele questionou a falta dos pagamentos do benefício antes do término do processo em 2013. Ainda cabe recurso. Preocupada com a corrupção, a Petrobras revisou o manual de ética da empresa. A mudança foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Agora, tanto a Petrobras quanto fornecedoras ou prestadoras de serviço deverão seguir o Código de Ética, o Guia de Conduta e a Política de Responsabilidade Social da estatal. No Código de Ética, a Petrobras diz recusar quaisquer práticas de corrupção e propina, mantendo procedimentos formais de controle e de consequências sobre eventuais transgressões. E diz que a seleção e contratação de fornecedores e prestadores de serviço baseiam-se em critérios estritamente legais e técnicos de qualidade, custo e pontualidade. A revisão acompanha a chegada do novo presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, nomeado para o lugar de Graça Foster. Quase um ano após o estouro da Operação Lava Jato, os sindicatos dos petroleiros se manifestam e organiza manifestações a favor da Petrobras. Em Curitiba, a Polícia Federal interroga os presos na 9ª fase da investigação. Hoje foram ouvidos na sede da Polícia Federal em Curitiba os 3 sócios da Arxo Industrial, Gilson Pereira, Gerson Marçaneiro e João Gualberto Pereira. A empresa catarinense e fabricante de tanques de combustível é acusada de pagar propina para conseguir contratos com a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Na operação de busca e apreensão na semana passada, foram encontrados mais de 3 milhões de reais em dinheiro vivo na Arxo. O empresário João Gualberto justificou dizendo que não costuma guardar dinheiro em bancos. Isso é uma opção pessoal dos sócios. Eles preferiram ter esse dinheiro na empresa, mas via de regra era a distribuição de lucros entre os sócios para pagamento de funcionários. Após o interrogatório, o juiz Sérgio Moro mandou soltar os 3 com a determinação de que participem de todas as etapas do processo. Depois de perdas bilionárias na semana passada, com o valor das ações despencando, hoje os papéis da estatal tiveram leve alta, 0,16%. O que causaria uma penalidade à empresa seria a suspensão das ações. E isso nós estamos longe de ver, de observar. O que nós estamos observando, ao contrário, é a manutenção das negociações, uma oscilação que nós podemos chamar normal. A Operação Lava Jato foi desencadeada em 17 de março do ano passado. Passados 11 meses do estouro do escândalo, surgem manifestações a favor da Petrobras. Sindicatos de petroleiros, junto com movimentos sociais, organizam para os próximos dias 24 de fevereiro e 13 de março mobilizações em defesa da Petrobras. Além disso, as entidades trabalhistas também lançaram um abaixo-assinado na internet. Executivos, diretores das empresas
contratadas que tenham cometido erros ou mesmo da Petrobras têm que ser punidos se forem comprovadamente culpados. No entanto, as instituições elas devem continuar funcionando. Bom, é o mesmo discurso do governo, né? Mesmo se as empresas forem corruptas, tem que gerar emprego e continuar funcionando. Eu acho que são coisas... Desculpe, você ia fazer uma pergunta. Não, Vila, eu fiquei impressionado com o valor, os 3 milhões de reais que não estão no mercado financeiro. Dá um bom rendimento. Eu acho que tem algumas coisas rapidamente. Primeiro, os sindicatos, depois de um ano, hein? Caramba! Isso que é peleguismo, hein? Só agora que vai se manifestar. Mas contra quem? Eu sou favorável a manter a Petrobras, evidente que sou. Agora, vocês têm de se posicionar contra os traidores, que tem um projeto de lesa pátria. E tem nome. Não é no finalzinho da entrevista falar, se os diretores tiverem culpa. Caramba, com tudo que nós já soubemos. Quer dizer, não seja braço do projeto que privatizou a Petrobras. Quem privatizou a Petrobras? O PT, que transformou em propriedade do partido. Eu quero a estatização da Petrobras, ou seja, que ela volte a ser do povo brasileiro. Então, os sindicatos pelegos ficarem em silêncio. Segundo, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 1 ano! Não falou nada. A OAB falava sobre qualquer coisa, até sobre batizado de boneca, o Conselho Federal, que tem uma história importante de defesa das liberdades democráticas no Brasil. O Conselho Federal, silêncio. Terceiro, o dinheiro que você lembrou, 3 milhões, ele não gosta de deixar dinheiro no banco. Legal, né? 1% daria 30 mil por mês. Estranho, né? Quarto, a Petrobras agora diz que tem um manual contra a corrupção. E nomeou a presidente escolhe a dedo. Também teve o Mercadante como conselheiro, só pode dar o caos. Escolheu o senhor Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil, que tinha uma história nebulosa, várias, mas uma delas, um empréstimo a uma senhora, que era inadimplente daquele banco, e um empréstimo alto. Imagine você que nos ouve, para pegar 20 mil reais no Banco do Brasil. Eu, por exemplo, sou cliente do Banco do Brasil, pegar 20 mil, você precisa comprovar tudo. Essa senhora, inadimplente, recebeu. Então, a grande questão é o seguinte, e esse senhor Bendini também não é da área petrolífera, desconhece absolutamente a estrutura. No momento mais grave, a Petrobras foi criada, dia 3 de outubro de 1953. No momento mais grave da sua história, você tem que nomear um cara que é um tremendo especialista. Ela nomeia um neófito que nada sabe da Petrobras e de petróleo. Ayrton. Não quero defender nem essa socialite nem o Medina, mas eu nem citei a senhora. Li pelos jornais. Socialite, eu também não citei. Eu não sou louco, vou citar. Né? Mas o que eu li, a declaração dela, dizendo que ela deu todas as garantias. O inquérito que foi instaurado agora vai mostrar isso. A Polícia Federal está investigando esse fato. E se, lamentavelmente, concluir que o presidente do Banco do Brasil emprestou esse dinheiro sem ter as garantias necessárias, eu acho que ele tem que pedir demissão do cargo de presidente da Petrobras. Agora, eu queria falar uma coisa, William, que me ocorreu saber, porque enquanto a Petrobras era um monopólio de exploração do petróleo no Brasil, você tinha a figura das licitações, das concorrências públicas. Em 1977, extinguiu-se o monopólio. Então, aparentemente, foi uma medida para mercado, atrair novos investidores. Então, a Petrobras teve um boom. Se tornou capital misto. Mas em 1998, foi baixado um decreto curioso. Pouca gente prestou atenção nisso à época. A Petrobras não era mais fazer licitação para contratação de serviços e obras. Por quê? Porque esse decreto de 1998, do governo Fernando Henrique Cardoso, possibilitava que a Petrobras pudesse contratar obras e serviços com base em alguns critérios. Olha só, legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, vinculação de instrumento convocatório, economicidade e julgamento objetivo. Ou seja, você faria uma proposta para a Petrobras, você é empresário, a Petrobras se reunia e dizia, muito bem, a sua proposta é muito boa, porque ela atende todos os requisitos assim, está contratado. Era livre contratação. Não há mais a licitação. Por quê? Porque a Lei 8666, ela demora muito, sabe? Atrasa muito e atravanca as obras. Então, vamos acabar com isso. Quem acabou pode ter margem, pode ter dado margem que surgissem todos esses criminosos no processo. Políticos, administradores da Petrobras, empreiteiros de obra, porque até então tinha que submeter a uma licitação com base na Lei 8666, pública. Ganharia aquele que apresentasse a melhor proposta para a empresa. Essa é a causa fundamental pela qual foi possível que tivéssemos toda essa malversação conhecida, que, aliás, o juiz Moro parece que está levantando isso, porque o que se fala é de 2003, com o mesmo governo Lula, até agora.
Mas, na verdade, a lei, o decreto é de 1998. Então, juiz Moro, fará bem ao juiz e à opinião pública se ele for verificar, desde a vigência desse decreto, quais foram os negócios realizados dentro da Petrobras, sem licitação. Ou seja, 98, 99, 2000, 2001 e 2002. Tem que levantar esse período. Porque nesse período eram as mesmas regras que passaram a vigir quando o Lula assumiu. Então, se aproveitou no governo Lula para fazer esses malabarismos todos, será que não aconteceu nada antes? Será que não eram todos vestais, os diretores, os políticos? Será que não havia interesse de político nenhum na Petrobras? Será que as diretorias não eram indicadas também por políticos? Então, isso tudo, eu acho que o juiz Moro agora vai atrás disso. Se não for, nunca é tarde para levantar isso. A seguir, a Anvisa tenta acelerar a aprovação de novos medicamentos e ainda vazamento de contas de banco suíço revela nomes de gente famosa.